Olá, olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que vocês vêm. Se tu chegou aqui no canal de Odin e Frigga, é porque essa mensagem tem alguma coisa a ver contigo, os deuses devem ter te chamado, né? O YouTube te indicou esse canal, e então todos aqui são muito bem-vindos. Bom, esse é o canal Odin e Frigga. Eu vou fazer uma leitura diária ou quase que diária, né, aqui nesse canal, onde eu peço as recomendações gerais dos deuses, né? Esse é o meu panteão. Eu sigo os meus protetores, os meus deuses são do panteão nórdico: Odin, Frigga, Heimdall, Thor, né? Quem quiser saber mais, né, pode pesquisar no YouTube, né, pode pesquisar aqui no YouTube, na internet, né? Recomendo livros bons, né, que tratem sobre a mitologia. Então eu sigo, né, o que é chamado de Áusatru, né, que é a fé, literalmente é fé nos deuses, correto? E os meus deuses mais preferidos, né, aqueles que eu mais me identifico, é principalmente Odin e Frigga, né? Mas Odin, já vou explicar por quê, né? Odin é o deus do conhecimento. Ele sabe o presente, o passado, o futuro, né? Eu vou explicando isso aos pouquinhos aí. Mas ele, por exemplo, o fato de todo mundo lembra, né, de Odin, né, principalmente nos filmes, em tudo, ele aparece cego. Por que ele aparece cego? Porque ele teve que fazer um sacrifício para conseguir beber da água do poço de Mimir, né? Mimir era um tio dele, era um parente dele que cuidava de um poço. E esse poço detinha, né, quem bebia da água do poço sabia todo o conhecimento existente. Odin queria muito, porque ele é um governante, né? Ele e Frigga são os dois governantes de Asgard. São os reis, a rei e a rainha de Asgard. Então, para ele poder governar, ele sabia que ele precisava deter esse conhecimento. Então, o que ele fez? Ele foi lá e queria beber da água, só que Mimir não deixava, ele era muito egoísta. E aí, Mimir exigiu um sacrifício de Odin. Odin não hesitou, arrancou o próprio olho para poder beber da água. Aí Mimir deixou ele beber da água. Então, por isso ele é o deus do conhecimento. Claro, tem outras coisas, mas eu vou explicando ao longo das tiragens também. Frigga é a rainha de Asgard, ao lado de Odin, a única que ao lado dele e junto com ele, ou na ausência dele, pode sentar no trono de Odin. Ela é a rainha, né, do lar, ela é a deusa do lar, da família, né, representada normalmente pelas chaves da casa, por um molho de chaves representando as chaves da casa. Ninguém entra na casa de Odin e Frigga sem que Frigga autorize, tá? Então, esses são os deuses máximos. Então, eu peço sempre, né, todos os dias, e agora nessa tiragem, eu peço a Odin e Frigga que me orientem, né, nessa tiragem, que mostre as cartas que vão dar o conhecimento e o carinho emocional que todos vocês e eu também precisamos, tá? Então, a nossa mensagem, a nossa tiragem diária. O que Odin e Frigga tem para nos dizer? Opa, já começou. Bom, para quem, né, eu sei o canal ainda está no começo, esse é o segundo vídeo, né? Para quem não sabe, eu faço a tiragem, pego as cartas que caem, no máximo até 3 cartas, tá? Se cair, como por exemplo agora caíram 2, eu aceito as 2, correto? Se cair mais de 3, eu só aceito aquelas que estão viradas para cima, né? Se não...
Também não uso as cartas invertidas, né? Não uso, eu espero a mensagem das cartas, né? O que elas dizem eu tento entender e aí eu avalio se ela está com sentido invertido ou não dentro do contexto. Estamos começando com um jogo um tanto quanto pesado, mas vamos ver, né? A coisa tá pesada. Não tá muito fácil não para a vida de todos nós. Ó, quase virou 2, mas eu só preciso de uma. Agora sim, eu só vou... Ó, caiu uma. Ok. Perfeito. Muito bom. Vamos ver então. O que nós temos no oculto, Jim e Frigga? Muito bom. Ok, vamos ver. Bom, o jogo a tiragem que eu faço é a de 9 cartas. Passado, a linha primeira passado, presente e futuro, tá? Então, para nós nos situarmos sobre o que estamos falando, né? E saber entender o presente atual e o que isso vai levar, tá? E aqui o que está oculto, ou seja, o que está premiando essas coisas todas. Bom, então vamos lá, começamos com o Rei de Pentáculos. Gosto de enfatizar que cada deck tem as suas características particulares, ou seja, cada carta, né, tem o seu arcano, né, que são os seus significados, fundamentados, muito bem antigos, né, muito bem escritos, mas cada criador do deck, em cima disso, cria suas características. Como, por exemplo, o Pentáculos, né? Pentáculos é esse símbolo, né, essa estrela de 5 pontas, que representa os 4 elementos, fogo, ar, água e água. Água, fogo, terra, água e ar, correto? E o espírito, ou seja, o espírito controla e mistura esses 4 elementos de modo a criar, correto? Então, ou seja, o Pentáculos ele tem um significado de equilíbrio, tem um significado de plenitude, né? E aí por isso que em muitos decks, né, ele é representado ou por uma moeda ou representado como ouros, né? Por quê? Porque o Pentáculo, se tu tiver pleno, tiver em equilíbrio e tu souber usar todas as forças, tu sempre vai conseguir aquilo que tu quer. Então tu vai ser uma pessoa rica. Seja rica fisicamente, em dinheiro, ouros, ou então em paz emocional, sabe? Esse tipo de coisa. Por isso que é o elemento associado, né, ao concreto, né? As coisas mais concretas. Mas tu realiza essas coisas concretas por causa que tu tem o controle total, né? O espírito domina e controla os 4 elementos. Então o Rei de Pentáculos, né, é um rei pleno, é um rei que conquistou as suas coisas, ele está na sua plenitude como rei, o seu reinado, né, o seu reino, né, está farto, então representa fartura, representa plenitude. Veja, tem amigos fiéis, representados pelo cachorro, tem carne, comida, né, tem bebida, tem um bolo, representando tudo que tu precisa, né? Tu precisa de alimentos, tu precisa se divertir e tu precisa também ter as regalias, né? Ter um docinho, aquela coisinha boa, né? Os prazeres da vida. Então tu tem tanto... E é um rei preso ao terreno. Veja, aqui, né, o Rei de Pentáculos, ele está mostrando que o fruto do trabalho dele, tudo que ele conquistou, todas as conquistas, todas as benefícios dele, né, vem de um trabalho duro retirado da terra. Então vem do concreto, tá? Então o Rei de Pentáculos é um rei de fartura por causa disso. Ele retira daquilo que está à sua volta. Então foi um período na tua vida que tu teve pleno, tu teve feliz, tu teve com tudo à tua volta, tu não precisou de nada, tu tinha uma plenitude, correto? Bom, alguma coisa acontece nesse período
E tu tem que deixar coisas para trás. O 6 de espadas. O 6 de espadas é ir embora. Pode ser um ir embora físico, mudar de cidade, mudar de bairro, mudar de casa? Pode. Mas também pode ser mudanças na tua vida. Por quê? As espadas é o pensamento, né? É a mente. Então, o que acontece? Esse pequeno bruxo está montado na vassoura e está levando outras 2 pessoas com ele, ou seja, ele não está sozinho. O ar representa o pensamento, representa o estado, né, mental que tu tem, né? E ele está indo embora, ele convocou o vento para levar ele embora, ou seja, ele tem pensamentos que levam ele embora. Mas levam ele embora do quê? Ele leva embora de algum estado de 5 de espadas com o 2 de espadas. Veja, sempre falo, né? A simbologia de cada carta. Aqui as 6 espadas não estão... Não, desculpa. 4 de espadas e 2 de espadas. Fiz a conta errada, né? O 6 de espadas dessa carta mostra as cartas agrupadas em 4 e em 2. O que é o 4 de espadas? O 4 de espadas é a carta do descanso. É a carta do período de inatividade. Tá? Então, nesse contexto aqui, tu tá indo embora, teus pensamentos estão saindo da procrastinação, da inação, daquela coisa ruim, né? Porque, veja, descansar é bom. Mas quando tu descansa demais, quando tu fica muito tempo parado, tu entra num processo de estagnação. Então, tu tá saindo de um processo de estagnação, de um processo de ficar parado, não ter pensamentos, ou esses pensamentos são ruins e que tu está se aprisionando deles, tá? Então tu vai embora com esse pensamento, tu manda ele embora, tu muda de estado, tá? De estado mental, tu passa a se tornar mais. E isso foi uma opção tua, porque o 2 de espadas, né, é a carta das escolhas, que neste deck representa as escolhas acertadas. Ou seja, tu está escolhendo ir embora, deixar esses pensamentos ruins para trás, essa inação para trás e começar um período novo. Possivelmente um período de atividade, tá? Então, tu está deixando, tu está indo embora, tá? Uma carta que aparece de novo aqui, só que com outro significado, que é o Pajem de Paus, que a gente já vai chegar lá, tá? Bom, então nós temos agora o 2 de paus, tá? Então começamos com parte material, riqueza, espiritual também, né? A questão da plenitude, uma mudança nesse comportamento, talvez alguma coisa que, talvez essa plenitude tenha te levado a um período de inação, porque se tem tudo, o que tu vai fazer, né? Tu não tem nada para fazer, porque está tudo correndo bem. Mas tu precisava deixar isso para trás, porque agora tu está no período de escolhas, tá? Quer dizer, desculpa, no passado, tá? No passado, então, isso te levou a um estado do 2 de paus. Lembra, né? Tu teve que decidir algo. Só que essa decisão te tomou tempo. E aí, o que aconteceu? Tu ficou muito tempo parado, talvez por isso o 4 de espadas, né? Um período de inação. É a famosa frase, né? Tá parado igual a um 2 de espadas. Por quê? 2 de paus. Por quê? O 2 de paus representa isso. Tu tem uma escolha, tu tá refletindo, só que tu não executa. Tu está parado só pensando nessas alternativas, se tu vai para o caminho A, se tu vai para o caminho B. Então, é um período de estagnação, tá? Pode ser um período bom? Pode, mas aí seria a carta 4 de espadas, que estaria aqui, que é o período do descanso. Não, aqui é uma estagnação. Tu passou por um período estagnado porque tu tinha decisões para seguir em frente, tá? Então, isso é passado. Relacionado a isso, aqui no presente, tá? O presente aqui está muito complicado. Nós começamos com 9 de espadas. 9 de espadas é a carta da culpa, é a carta dos pensamentos no passado. Veja, aqui nós temos uma bruxinha, né, que parece que passou a noite em claro, o sol está subindo. Só um minutinho, só um minuto, desculpa. Desculpa, meu cachorro, tá? Ele precisava sair. Bom, então vamos lá, onde é que eu estava? Tá, aqui, o 9 de espadas. Então, o 9 de espadas, ele representa, né,
a culpa, um período em que tu tá se lembrando de coisas no passado, talvez algumas dessas decisões daqui tu te arrependa, então tu perde as noites de sono, tu não aproveita, tu não está olhando para fora, né? Um dia lindo, maravilhoso, o sol ilumina e tu não está, tu tá preso a memórias do passado, tu tá preso a essas emoções negativas e elas estão te impedindo, né, de tu seguir em frente. Novamente aqui, ó, o 4 de espadas, né, o 4 e o 5 de espadas. Então, tu tá preso, né, tu tá num período de inação através desses pensamentos ruins, né? Uma culpa, algo que tu te sente culpado, que tu te sente assim, ó, eu não deveria ter feito essa decisão, tá? Deixa eu refrescar o que é o 5 de espadas aqui, rapidinho. Às vezes eu não me lembro de algumas coisas, tá? Então não estranhe. 5 de espadas. Os conflitos, né? Aquelas coisas, né? Muito importante, ó. O que é o 5 de espadas, né? Cuidado com aquilo que deseja. Só porque você conseguiu algo não significa que ficará feliz com o que obteve. Às vezes compartilhar é melhor do que ganhar, tá? Por que isso? Porque talvez tu tenha tomado decisões que magoaram as outras pessoas em volta de ti, né? Decisões que tu tinha certeza que tu estaria certo, mas depois com o tempo tu vê que as coisas estavam ruins. Então isso aí tudo, né? E uma inação também, né, ou uma ação exageradamente forte, né, ao contrário, aqui parece que o contexto é ao contrário, então em vez de uma inação, uma ação muito forte, só que tu magoou as pessoas e hoje tu reflete e perde o sono por causa disso, tá? Então um período de sentimento atual, né, recente, de culpa. Mas, olha só, a carta do presente. Tá? Veja, esse aqui é o presente, mas aqui é um pouquinho atrás, tá? Então, é uma zona de transição, pensem assim, tá? Mas o que tu precisa? Aqui parece uma carta de recomendação. Parece que tu precisa te livrar de tudo isso. Tu precisa seguir em frente, deixando as coisas para trás. A carta da tola, ou também chamada carta do louco, da louca, ela não é exatamente o que as pessoas tendem a pensar como tola. Não é esse sentido, não é louca. É simplesmente seguir em frente, né? Sem pensar nas consequências, sem pensar no que vai acontecer. É o ato de fé. Tu faz acreditando que vai dar certo e não se deixa ficar preso por esses sentimentos de culpa. Significa que tu tem que recomeçar ou andar para frente de uma maneira livre. A tola, ela é livre, ela não pensa nas consequências, ela faz, correto? Não significa que tu não vai ter consequências, só significa que não é o momento. Veja, não é o momento de tu ficar refletindo, pensando, perdendo tempo. É execução, execute, né? Então a carta da tola, ela é muito assim, ó, execute, faça, tá? Faça e deixe para o futuro o que é do futuro, deixe no passado o que é o do passado. Viva o momento, tá? Faça o que tem que fazer. Só que aqui vem uma carta de aviso, tá? Aqui é uma carta de aviso, o diabo. O diabo são as tentações, aquilo que nos tenta, aquelas coisas que não precisam ser ruins, correto? Como, por exemplo, aqui a figura, né, de um bruxo, né, com um rabinho, né, vestido de vermelho, paixões, amores, né, tentando o casalzinho ali, né, a duplinha ali, com doces, com sorvete, com dinheiro. Pô, dinheiro é bom? Claro que é bom. Sorvete é ótimo? Claro que é ótimo. O problema é que o diabo representa essas tentações na qual nós não temos controle, correto? Nós podemos tomar decisão de fazer algo que é bom pra gente? Claro que devemos, mas nós não devemos deixar isso nos controlar. Então é uma carta muito assim, ó, que mostra o controle ou descontrole. O controle do quê? Das coisas ruins, ou seja, quando a gente perde, né, a ideia exata centrada e aquilo passa a nos controlar. Nós começamos a desejar aquilo de uma maneira descontrolada, ou seja, nós não dominamos nossos pensamentos, nossas emoções. Então, isso é uma carta de aviso. Tome cuidado com as tentações.
Essas tentações podem desviar do teu caminho, pode fazer com que tu te torne mais egoísta, tu te torne mais egocêntrico, com que tu te torne controlador, correto? Também evite pessoas, né, na tua frente, no teu presente, evite aquelas pessoas que se pareçam ou que se comportem como uma pessoa controladora, que tenta desviar, né, todo o teu caminho. Veja, isso aqui tende a desviar as pessoas. Então, são aquelas tentações que desviam do teu caminho, que desviam do teu caráter, que desviam da tua pessoa, do teu indivíduo, correto? Então, isso aqui é extremamente importante. É uma carta de aviso. Tu vai sofrer tentações nesse processo, tá? Bem recentemente, tá? Aqui não está aparecendo carta de relacionamento, parece uma carta mais a nível pessoal mesmo, tá? Então pode estar relacionada a trabalho, ao emocional de vocês, as emoções que vocês estão passando, tá? Não tem muita carta de... Deixa eu ver. Só tem uma carta de pausa aqui, né? Duas cartas de pausa. Então a coisa é mais emocional emocional e mental, tá? Parece que é muito mais isso, emocional e mental. Bom, agora o que te reserva para o futuro? Tá? O que te reserva para o futuro, primeiro começa com o seguinte, o 6 de copas, tá? De novo, não me lembro. Deixa eu dar uma olhadinha no 6 de copas. Às vezes eu vivo confundindo. Ainda não sei todas, tá? E às vezes no contexto eu preciso só dar uma lembrada. 6 de copas. Aqui, deixo-lhe dar isto, às vezes um gesto simples, sem interesse algum, pode tocar o coração da forma mais profunda. Tá, então essa carta aqui mostra um pouco de fartura, tá? Uma fartura emocional. Pode aqui, dentro desse contexto, pode representar tu sendo essa criança e alguém próximo de ti que vai te dar amparo, que vai te dar aquilo que tu precisa, mas é através de pequenos gestos, através de pequenas palavras, né? A divisão das coisas boas, tá? Então veja, isso aqui é extremamente importante. Preste atenção em pequenos gestos das pessoas à tua volta, dê pequenos gestos também, seja recíproco, não só com essas pessoas, mas também com todas à tua volta. Mantenha um estado, né? Tu vai ter um estado de energia nesse contexto, tá? Fartura, plenitude, mas divisão. Não seja egoísta, tá? E tu vai receber talvez mais. E como é copas, é no estado emocional, tá? Talvez uma pessoa mais estável, mais madura do que tu, venha te dar conselhos, venha te dar amparo. E tu tem que estar pronto para receber essas coisas, tá? Outra carta de aviso nesse contexto, tá? É a carta do 10 de espadas. 10 de espadas é a carta do sentimento de derrota, é o pensamento da derrota. Por quê? Olha só, é também relacionado à traição, aquilo que tu foi pego de surpresa, aquilo que tu não contava. Então, o que acontece? É uma bruxa, tá? Que está com espadas nas costas, mas ela não está caída, ela só está caída, ela não está morta. Ela está lutando para chegar na varinha, para se livrar desse sentimento de traição. Quem te atacou foi embora, tu pode até não ter visto, então por isso é um sentimento de traição, é ser atacado pelas costas sem perceber. Então pode indicar atitudes, pode indicar pessoas que vão agir nas tuas costas, né? Decisões tuas, né? Lembra, é uma carta muito de decisões. Decisões tuas que acabaram se voltando contra ti, e quando tu te vê, tu tá te sentindo acabado, tu tá te sentindo caído, tu tá te sentindo derrotado. Mas veja, há um futuro ainda, veja lá atrás, né, na frente, né, atrás da bruxa, mas indicando o caminho à frente, nesse caso, indicando que é um período de transformação. É um período doloroso, mas é um período necessário para que tu possa crescer para arrancar essas espadas. Veja, não vai alcançar a varinha até que as espadas caiam fora. E é pensamentos. Então são aqueles pensamentos, correto, que te ferem. São aqueles pensamentos que te traem, que te deixam caído, prostrado. São os pensamentos ruins que tu tem. Tu tem que se livrar deles, né? Novamente, né? Tá bem abaixo dos 6 de espadas. Se livre, faça de novo. Tu pode estar tendo uma recaída com estes pensamentos originais aqui, tá? Então,
É um período que tu vai passar, então carta de aviso, tome cuidado, mas ele vai passar. Por que eu estou dizendo isso? Porque se tu tomar esse cuidado, tu vai passar depois pelo período do pajem de paus. O pajem de paus, os pajens, né, são os jovens, são normalmente representados por ou crianças ou adolescentes, né? Ou seja, a juventude, aquele vigor, aquela visão inocente, correto? Então é o pajem, ele tem essa coisa do renascer com outros olhos, renascer com uma visão, com um estado emocional mais juvenil, sem aquela carga emocional negativa. E esse pajem de paus, paus é as paixões, né? Significa os ofícios, as paixões pelo trabalho, as paixões por pessoas, né? Então, tudo isso, tá? Bom, só que essa carta tem umas características especiais. Vejam, os pés do jovem bruxo estão direcionados a um local, a uma trilha. São duas trilhas. E existe outra trilha onde ele está olhando. Ele está meio indeciso, né? Ele tem um momento de decisão. Por quê? Olha o gatinho, já está na frente chamando ele. Significa que alguém muito próximo a ti ou muito querido a ti está te chamando para tu trilhar um novo caminho. Um caminho que tu ainda não trilhou. Agora vejam, essa carta traz um símbolo, né, original das cartas originais, que é a salamandra, né? A salamandra é a transformação pelo fogo. Então, o que isso aqui está significando? Que este novo caminho a qual tu está querendo ir, mas os teus pés estão te dizendo, não quero ir, eu vou pelo mesmo caminho que eu já estou acostumado. Por quê? Porque esse caminho novo vai exigir de ti uma transformação. Um fogo que vai queimar aquilo que é ruim e vai deixar aquilo que é bom, tá? Então, tu tem um período de transformação. Se vai ser doloroso ou não dá para saber, tá? Mas tu vai ter que deixar esse estado aqui do 10 de espadas para poder trilhar esse caminho. É uma transformação à tua frente. Tuas tentações, olha, o que está em cima? Carta do diabo. Tome cuidado com as tentações, porque essas tentações podem te indicar um caminho em que tu não vai te renovar, tu não vai te transformar, tu não vai fazer o que tu deve fazer, tá? Então, aqui mostra que o final desse trajeto todo, vejam, tudo isso aqui é para que tu sofra uma transformação, tá? Agora, a decisão é tua. Tu quer se transformar, tu vai aceitar o preço dessa transformação ou tu vai continuar na mesmice e não vai evoluir. É uma carta de evolução aqui nesse contexto, tá? Então vejam, esse é o caminho que está trilhando. Passado, presente e futuro. Tá? Muito promissor, um futuro muito bom. Só que um caminho bem complexo, né? Um caminho bem tortuoso, eu diria. Tá? Agora vamos ir para as cartas do oculto, correto? Vamos ver o que é que está oculto de ti. Bom, começamos no oculto com 9 de copas, tá? O 9 de copas, e veja, o oculto aqui está muito bom, tá? O oculto aqui está perfeito. E eu gosto muito das cartas do oculto, porque as cartas do oculto, elas permeiam todo o jogo. Não é referente apenas, né, a uma etapa. Às vezes sim, às vezes não. Mas normalmente elas se referem a todo o jogo. Aquilo que está oculto dentro desse processo. Às vezes é aquilo que tu não consegue ver, mas é o mais importante. Então o 9 de copas indica plenitude, indica que tu está a um passo, né, do término de todas essas coisas ruins para tu te livrar. Veja, é representada por uma bruxa em estado de meditação. Ela está sentada no concreto, na areia, né, no racional, mas ela está de frente para o oceano, as águas que representam as emoções. As águas estão calmas, correto? E ela deixa para trás tudo aquilo que poderia lhe incomodar. Ela está dentro de si mesmo, correto? Então é uma carta de conquistas emocionais. Tu está equilibrado, tu está em paz, tu está, sabe, com as coisas tudo indo muito bem, emocionalmente, correto? O pajem de espadas, como eu já disse, né, o pajem, né, é a figura do juvenil, do novo, com uma visão inocente. Só que o pajem de espadas é o pajem do pensamento. Então ele é muito rápido, ele é muito ágil e ele também executa, né? Ele vai para frente, né, com aquela determinação.
Veja, diferente aqui do pajem de paus, que está tentado, né, pelas paixões a seguir ou não seguir aquele caminho, a espada é o pensamento, ela é afiada, ela corta, ela simplesmente segue em frente, correto? Então é um pajem que está determinado a seguir em frente. Só que veja bem, atrás não tem nada dele, veja, está tudo apagado. É como se ele não tivesse trilhado nenhum caminho, ou seja, um começo em branco. Agora ele vai trilhar um novo caminho, uma nova jornada do zero, tá? Por isso, pajem, ele vai começar emocionalmente com pensamentos novos. Ele não vai seguir os pensamentos antigos, ele está deixando para trás. Todo esse processo está visando isso. Deixe para trás as emoções, os pensamentos ruins, porque elas só vão te atrasar, só vão te trazer o sentimento de culpa que tu vai perder à noite, tá? E principalmente é o pensamento, são as espadas, né, que vão te evitar sofrer o mal das tentações, tá? Não são as emoções e não é as paixões. Pelo contrário, emoções e paixões são os que deixam serem tentadas pela carta do diabo. As espadas não. O pensamento não é tentado, ele é mais racional, tá? E é isso que está acontecendo. Um novo caminho de novos pensamentos, de uma nova perspectiva de vida. E a outra coisa mais importante, o 6 de pentáculos. O 6 de pentáculos, né, é muito parecido com o 6 de copas. Só que aqui as emoções. Veja, se tu conseguir tudo isso, tu vai conseguir estar equilibrado e tudo que tu quiser tu vai materializar. Lembra, eu falei, né? O pentáculos é o equilíbrio, né? É o controle do espírito que transforma e controla os 4 elementos e aí tu consegue transmutar tudo para aquilo que tu quer. Correto? Então tu vai conseguir isso com tal plenitude que tu vai poder ajudar as pessoas, tá? Tu vai estar tão pleno emocional, de pensamento, de matéria, de dinheiro, que tu vai poder distribuir essas riquezas. Então esse estado aqui assim, ó, tu vai afetar as pessoas à tua volta. Veja, o rapaz aqui, ela tá dando dinheiro, né? E a velhinha ali que tá passando fome, de repente ela tá distribuindo a comida, né? O rapaz está precisando estudar, ele tem os livros, ele precisa de dinheiro para comprar os livros, para comprar os cadernos, para estudar. Então, tu está conseguindo distribuir, correto? Significa um estado de plenitude. Eu gosto muito de usar essa palavra, plenitude. Quando tu está pleno, as coisas tudo ficam bem, tá? Então, isso é uma coisa bastante importante. Então, significa que todo esse processo, por mais árduo, por mais difícil, por mais transformador, lembra, o fogo também queima, né? Ele dói. Então, as transformações nem sempre são tão indolores, tá? Por mais que pareçam doloridos, o que está no oculto está mostrando que tudo é para o bem, tudo é para as coisas boas, tá? Não é nada aqui para tu sofrer desnecessariamente. Só que às vezes é preciso. Eu me surpreendo que em algum momento aqui não apareceu a torre, tá? Mas é um período de transformação, um período de renascimento. Veja, temos 2 cartas de pajem aqui, tá? Mostrando a do final e no oculto, mostrando o renascimento, o recomeço, uma coisa nova na tua vida. E parece que é a nível emocional. E claro, se nós estivermos emocionalmente bem, nós vamos ter fartura, nós vamos estar emocionalmente equilibrados, vamos ter nossa plenitude, né, nossas conquistas, nós vamos poder dividir com elas, né, tudo que nós temos, nós não precisamos ficar... Veja, o rei de pentáculos, que eu esqueci de falar, é um rei generoso, né, ele dá aquilo que as pessoas precisam, mas através do trabalho duro, ele não dá de graça, tá? As pessoas precisam trabalhar, mas com esse trabalho duro, tu vai conseguir, tá? Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem veio aqui no meu canal, agradeço muito. Deixem seus comentários. Se gostaram, gostaram. Se não gostaram, falem. Eu sou um que adoro quando alguém diz não gostei. Mas me explica, por que tu não gostou? O que tu gostaria de mudar? O que é que eu poderia fazer para agradar nesse sentido, né? De melhorar. E aí, se eu puder, eu faço, tá? Agradeço a todos vocês. Bom dia para vocês, uma boa semana. Espero que os deuses guiem vocês, assim como me guiaram para a leitura dessas cartas, tá? E então ficamos hoje por aqui. Até amanhã ou a próxima leitura. Muito obrigado por tudo.